Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vou colocar aqui meu fone de ouvido, enquanto os colegas vão chegando aqui. Acho que já chegou alguém aqui. Carlos. Ivanildes, boa noite. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Estão me escutando? Boa noite, Carlos. Onde é que você está, meu amigo? Eu estou aqui, eu não estou lhe vendo, mas com certeza eu sei que você está aí. Eu vou abrir o outro celular, porque lá eu consigo enxergá-lo. Estranhamente você não está aparecendo no meu celular, é verdade. Mas eu estou aqui, eu estou aqui. Tenha certeza Ótimo, disso. maravilha. Eu só tenho que E o achar que Marcelão? eu vou entrar aqui. Opa, acho que o Marcelão está pedindo para entrar aqui também. Deixa eu ver aqui. Realmente eu estou abrindo aqui o outro celular, aqui, ó. O Marcelão, estou vendo. Fala, Marcelão. Boa noite. Boa noite, Marcelão. Marcelão. Ei, eu tô com um problema físico aqui hoje. Espera aí. Deixa eu ver se eu arrumo aqui. É o suporte? Meu suporte secou aqui. Espera aí. Marcelão, você está me vendo ou vendo o Carlos? Eu tô vendo os dois. Ah, que bom, porque eu estou vendo só você. Oh, que bom. Você tá vendo o mais bonito de todos, então tá tudo certo. Não está fazendo falta, não. Deixa eu ver onde está a caneta aqui agora. Aqui, eu tinha uma caneta aqui. A minha está aqui, ó. Boa Pois é, eu estou com a caneta noite, Marcos. Seja bem-vindo. Ele tá falando boa noite aí pra gente. Boa noite, Marcos. Boa noite, Marcos. Boa noite, José Hamilton. Boa noite, Carlos. Boa noite, a Mônica. Boa noite a todo mundo que está aí nos assistindo. Nossa amiga. Tá um bug. Faz mesmo, Marcos. A gente está com um problema faz um tempinho. Às vezes aparece um para o outro não. Mas a gente está levando aí. A gente está mantendo as nossas lives firmes e fortes. Exatamente. Olha, o Guilherme está chegando aí. Opa, muito bem. Eu acho que o Carlos não andou pagando a internet dele direitinho, sei lá, viu? Eu paguei, eu sou um bom pagador. Cadê o Guilherme? Bora, Guilherme, entra aí, meu filho. Que às vezes demora um pouquinho. O Guilherme eu tô vendo. Dá beleza. O Hamilton não tô vendo, não. Eu tô vendo os três, além de mim, lógico. Que sem mim não tem eu aqui, né? Não, é verdade, absoluta. Mas vamos lá. Vamos dar uma vez pro Guilherme. Guilherme, apresenta aí pro pessoal que nunca está entrando pela primeira vez. Fala um pouquinho do projeto Treinamentos. Qual que é o nosso propósito aí? Olá, pessoal. Eu sou o Guilherme, sou aqui de Santos, no litoral aí, cientista. Sou especializado em terapia com depressão e ansiedade. E faço parte aqui do Treinamentos, que é um projeto onde a gente busca trazer informação, a psicoeducação, desmistificar o que é a hipnose e como que ela é aplicada no contexto clínico, né, que é muito diferente do que é no palco e do que é retratado nos filmes, né? Exatamente. Vai lá, Marcelão, se apresenta aí. Bom, boa noite, pessoal, mais uma vez. Eu sou o Marcelão, eu sou de São Carlos, interior de São Paulo. Nós fazemos parte do grupo Treinamentos, eu sou hipnoterapeuta e acho que isso é suficiente. Nossa, falou muito. Então vamos lá. Hamilton, se apresenta aí, depois eu me apresento e a gente já mostra, falou sobre o tema e a gente já começa. Não, Carlos, fala quem é você primeiro aí que eu já falo. Então eu sou Carlos Pimenta, por esse contexto aqui eu sou terapeuta, sou hipnoterapeuta, terapeuta holístico, entre um monte de outras coisas que eu faço. Sou aqui de São Paulo,
tem uma clínica aqui no Espaço Funcional, e o projeto Treinamentos, força total, desmistificando a hipnose e passando informação útil e fácil para vocês. Muito bom. Meu nome é José Hamilton, falo aqui da cidade de Anápolis, Goiás, onde eu moro já há bastante tempo. E já há algum tempo eu venho atendendo presencialmente e online com a hipnose clínica. A hipnose clínica é uma ferramenta incrível, uma ferramenta terapêutica avançadíssima, de muita eficiência. E hoje estamos reunidos aqui o nosso quarteto, apesar que para alguns pode ser que esteja aparecendo apenas 3. Célia Regina, boa noite, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transformação de hábitos indesejados. E só para fazer uma pequena introdução aqui, acredito que todos nós sabemos o que é hábito, né? Todos nós temos hábitos. Nós temos bons hábitos, como, por exemplo, escovar os dentes. Isso é um hábito muito bom. Mas nós temos também alguns hábitos negativos. Muitos de nós têm hábitos negativos. E vocês que estão nos assistindo, pode ser que vocês se identifiquem com algum hábito que, de repente, a gente vai comentar aqui hoje. E, muitas vezes, um hábito negativo, ele surge lá na nossa infância, e ele vem nos incomodando a vida toda. E ele começa a fazer parte da gente. E parece que vai ficando cada vez mais difícil para a gente se livrar desse hábito. Mas é para isso que a hipnoterapia existe. Esse é um dos motivos da gente estar trabalhando com hipnose. É justamente poder estar trabalhando essas questões, né? Ajudando as pessoas que querem se livrar. E tem alguns hábitos que são muito comuns, que as pessoas me procuram o Marcelão, procuram o Guilherme, o Carlos, assim como outros colegas nossos, hábitos comuns como tabagismo, compulsão alimentar, procrastinação, né? Consumo excessivo de álcool, consumo de outras coisitas mais, né, Marcelão? E a gente, com a ajuda da hipnose, nós temos conseguido fazer diferença, assim, muito grande na vida dessas pessoas. É sobre isso que a gente vai estar falando hoje, ok? Passo Muito a bom. palavra para um dos colegas. Eu vou começar perguntando, então. Eita. Vai lá. O que torna, assim, a hipnose uma ferramenta legal, de acordo com a mudança de hábito, né? O que torna ela melhor, assim, dentre outros métodos de terapias, assim, para poder mudar o comportamento? Olha só, Guilherme, essa pergunta ela é muito, muito, muito boa mesmo, muito interessante. E a partir do momento que a gente começa a trabalhar, e à medida que a gente vai atendendo 1, 2, 3, 4, e a gente passa do 100, começa a perceber um certo padrão, né? E uma coisa interessante, muitas das pessoas que nos procuram por causa de algum hábito indesejado, seja parar de fumar, seja parar de beber, problemas com alimentação e outros, e a gente percebe que muitos deles tentaram outros tratamentos e só depois é que vieram nos procurar. O Marcelão até costuma brincar com isso, né? Falar que nós somos os últimos a serem procurados. E o que a gente percebe e o que essas pessoas nos dão de retorno é que o tratamento com a hipnose ele é muito eficiente, ele é muito rápido. E isso se dá porque a hipnose ela é muito certeira, ela vai diretamente ao ponto. Nós conseguimos realmente acessar a causa, que muitas vezes a gente chama de causa raiz, a gente consegue acessar mesmo aquilo onde tudo começou, aquele trauma, e a gente consegue reprogramar. E várias outras coisas a gente consegue fazer com a utilização de hipnose para ajudar
a melhorar. Eu não gosto de usar a palavra cura, mas a gente consegue melhorar muito, muito, muito. As pessoas, com o uso da hipnose, elas têm um retorno muito rápido e, como diz o nosso amigo Carlos, muito assertivo. A hipnose ela é muito assertiva, muito rápida e traz realmente assim uma resposta muito imediata para todos aqueles que se propõem a passar pelo processo, por todos aqueles que realmente querem, né? Porque depende mais da pessoa querer do que da gente, né? Então, nós estamos aqui para ajudar. Uma vez que a pessoa queira realmente, a resposta é muito rápida. Comparada com outras terapias, a hipnose é muito rápida. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, é uma ferramenta potente e assertiva, né? Exato. Ó, eu vou pedir direito de resposta, porque você falou o meu nome, tá? Duas vezes. Então eu vou ter direito de resposta. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta da Marinalva aqui, que a hora que a gente mandou aqui ó, o assunto, né? Que a gente ia falar de hábitos indesejados, tudo, né? A Marinalva me mandou aqui a seguinte pergunta, né? Como a hipnose pode ajudar alguém a parar de fumar? Eu estou falando porque você falou aí que um dos hábitos, né, é o fumo, né? Então eu acho que cabe bem aí essa pergunta dela. Rapaz, o cigarro é um hábito altamente indesejável, né? Já foi aquela época bonita, aquela época romântica, que fumar era bonito, né? Que o rapaz acendia o cigarro, a mocinha suspirava. E hoje em dia, a gente sabe o quão perigoso é o hábito de fumar. Quantas e quantas pessoas sofrendo, né? Câncer e tantas outras coisas aí, por causa de um hábito que no início parecia tão inofensivo e que hoje está causando tanto problema. A hipnose, ela ajuda a pessoa a lidar melhor com esse hábito. Lidar melhor em que sentido? Ela promove, caso a pessoa queira, lógico, né? A hipnose, com a ajuda da hipnose, nós podemos reduzir o desejo da pessoa pelo cigarro. Reduzir mesmo, ao ponto dele olhar para o cigarro e não sentir vontade de fumar. Também podemos fazer com que a pessoa tenha aversão ao cheiro, ao gosto do tabaco. De forma que, quando ela pensa em fumar, ela sente aquela aversão. Ela sente que aquilo ela não quer mais. Como é que eu poderia dar o exemplo? Imagina assim, uma pessoa que detesta jiló. Com a ajuda da hipnose, é perfeitamente possível. A gente faz isso aqui no dia a dia. A pessoa, toda vez que ela lembrar do cigarro, ela sente o gosto do jiló na boca dela. Agora, imagina uma pessoa que não gosta de jiló de jeito nenhum. Então, tudo isso faz com que a pessoa perca a vontade de fumar, né? E isso é alguma das coisas que a gente pode fazer. Tem várias outras. Então, a hipnose ela ajuda muito quem quer parar de fumar por causa desses fatores. Ela tanto contribui para a redução do desejo, tanto quanto se pode criar uma aversão, quanto também a gente pode fortalecer o desejo da pessoa de parar de fumar. De repente não precisa fazer aversão, não precisa nada. Apenas fortalecendo nela o desejo de parar, ela automaticamente vai reduzindo, até chegar ao ponto de parar. E isso de forma bastante rápida também. Então, eu só queria incluir uma coisa aí, né, Hamilton, Sim. que infelizmente, né, existe hoje uma coisa que está substituindo o cigarro, né, de papel que a gente tinha, que são cigarros eletrônicos, né? E está voltando a ser bonito fumar o cigarro eletrônico, né? Eu não fumo cigarro, mas eu fumo cigarro eletrônico, né? Que é bonito e tal. E o que as pessoas não sabem é que esse cigarro faz tão mal, ou até mais mal, do que os cigarros comuns, né? E a gente também trata desse hábito, né? Do cigarro eletrônico também. Exatamente.
E sem Muito bem. dúvida, Marcelão, o cigarro eletrônico ele é muito pior. Ele faz mais. É possível fazer mais mal, mas ele faz mais mal. Não sei se tem essa expressão. É verdade, é verdade. O Hamilton, uma coisa muito interessante que a Madalena mandou de pergunta aqui para mim, quando ela falou desse tema de hábitos, né, esse negócio, teve umas perguntas bem interessantes aqui. Eu selecionei algumas, né? Vamos ver se dá para fazer todas, mas vamos lá. Uma Vamos coisa lá. é de compulsão alimentar, né? Quando você fala esse assunto compulsão alimentar, a pessoa logo pensa sobre comida, comer um monte, comer muito, ou comer. A gente sabe que você pode explorar isso melhor do que para ela responder. Existem outras nuances também aí que podem ser observadas quando o assunto é comida. Aí eu queria que você respondesse para ela e explorasse um pouquinho esse tema sobre compulsão alimentar, sobre o tema comida, né? Como a pessoa lida com a comida, enfim. Dá uma geral aí para ela sobre esse tema. Ok, vamos lá. A compulsão alimentar é um dos motivos que a gente tem sido procurado, né? Várias pessoas nos procurando por causa dessa questão alimentar. E é interessante a gente perceber que a compulsão alimentar ela não diz respeito apenas à comida pela comida. Na maioria das vezes, 99,9% das vezes, a pessoa ela come em excesso por causa de algum problema emocional que ela tem, de forma inconsciente. Ela não sabe. Na maioria das vezes, ela não sabe o porquê que ela come e que ela come tanto assim, né? Isso tem a ver com emoções não resolvidas, com estresse. E quando a gente começa a trabalhar com as pessoas que nos procuram, na grande maioria das vezes, é alguma coisa lá do passado, muitas vezes na infância, algum problema mal resolvido, ou nem era um problema, foi uma questão de interpretação, que essa pessoa deu um significado e isso faz com que hoje ela coma além do que precisa, além da necessidade. Tem um exemplo que eu achei bem interessante, acho que eu já contei algumas vezes, lives passadas. Tem um exemplo que eu achei bastante interessante, um caso, né, que eu acompanhei, de uma pessoa que estava bastante acima do peso, bastante mesmo. E quando a gente começou a fazer o tratamento, o que a gente percebeu é que ela tinha sofrido um abuso quando ela tinha por volta de 17 anos. Essa pessoa, ela sofreu um abuso sexual. Ela era uma jovem muito bonita, muito bonita. E ela sofreu um abuso. E há muitos anos, hoje ela tem quase 50 anos, acho que já completou 50 anos, e já há muitos anos que ela está acima do peso. E ela tentou várias dietas, tentou muita coisa, tentou vários tratamentos, incluindo remédios fortes. E nada conseguia resolver. Ela não conseguia perder peso. E durante o tratamento com a hipnose, quando nós descobrimos que ela foi abusada com essa idade, a gente conseguiu fazer uma ressignificação, ou seja, trabalhar o significado desse evento lá dentro da mente dela, para que aquilo parasse de incomodar, digamos assim. Só passando assim por cima, sem aprofundar muito no tema. A partir do momento que a gente conseguiu trabalhar isso, hoje ela vem conseguindo reduzir significativamente o peso dela. Ela já perdeu bastante peso. A conclusão que nós tiramos foi, na mente dela, lá dentro, de forma inconsciente, o cérebro, a mente dela estava protegendo ela para que ela não sofresse um novo ataque, para que ela não passasse por aquilo de novo, por aquele tipo de abuso. Como é que a mente dela entendeu que poderia protegê-la? Fazendo com que ela ficasse, digamos, mais feia aos olhos masculinos. Então, ela foi ficando mais gorda, mais gorda, mais gorda. Isso era uma forma dela se proteger, porque assim na mente dela, ela ficava menos desejável, digamos assim, né?
E trabalhamos isso e hoje ela está se alimentando de uma forma muito mais consciente, se alimentando menos, começou a fazer atividade física e agora com resultados. E já perdeu bastante peso. Muito bem. E você falou em atividade física, tem alguém aí que está devendo alguma coisa, mas eu não vou falar nada não, que... Eu também não vou falar nada, não. Enfim. Pessoal, vocês que estão assistindo a gente aí, fiquem à vontade para fazer perguntas. Obviamente, a gente seleciona algumas perguntas da nossa audiência, etc. Mas você que está aí em casa, está assistindo a gente agora, ou vai assistir depois, na publicação nos nossos canais, etc., pode mandar pergunta, viu? Que a gente responde. A gente não pode não responder às vezes na hora, mas a gente responde depois. O que é feito aqui online, a gente responde online. Mas vamos lá. A gente não guarda nada, né? Não guarda nada. A gente Aqui, ó, libera tudo para todo mundo. Eu fui até buscar uma caneta ali, ó, para anotar a sua pergunta. E ainda vou falar mais, né? A gente gosta de responder as perguntas, né? A gente fica feliz de responder, tá? Na realidade, a ideia é essa, né, Marcelão? A ideia é essa, né? Porque é responder as perguntas de quem está do outro lado. Exatamente. Desmistificar, responder a pergunta, passar uma informação útil, né? Porque às vezes a pessoa não tem para quem perguntar. Agora tem. Pode perguntar para a gente. Olha só, eu tenho uma sugestão aqui para a próxima live. Não sei se vocês vão gostar. A gente deveria iniciar a próxima live fazendo uma hipnose para que as pessoas que estivessem assistindo ficassem mais desinibidas. Meu, aí não vai vir ninguém na nossa live com medo da hipnose, porque o povo morre de medo. Que é isso? É inofensivo. Tem uma pergunta que é bem comum também. Bora. Uma situação que muitas pessoas passam. Como a hipnose pode ajudar a superar a procrastinação? A procrastinação. O que é procrastinação, né? Rapaz, esse é um nome muito bacana, bonito, difícil até de falar. Eu tenho um parente que não consegue falar de jeito nenhum. A procrastinação, muitas vezes ela é confundida, Guilherme. Inclusive, às vezes a gente conversando com algumas pessoas, com alguns clientes, né, que a gente está atendendo, ele fala, eu acho que eu sou muito procrastinador. Aí a gente pergunta, e por que você se considera procrastinador? E muitas vezes a pessoa se considera procrastinador porque ele começou a ler um livro e não terminou. E aí você vai ver o livro, cara, puxa vida, o livro é horrível. É um livro que ninguém gostaria de ler. Então, assim, nem tudo, eu estou brincando, é claro, mas nem tudo que parece procrastinação, na verdade é procrastinação. Mas... Agora vamos falar sobre hipnose ajudando a questão da procrastinação. Muitas vezes a pessoa motivada por alguma coisa, muitas vezes motivada por alguma coisa lá do passado, às vezes um professor que criticou o aluno quando era bem jovem, ele começou a fazer uma leitura, alguma coisa, o professor criticou, às vezes ele não fez, né? Estava demorando a fazer a tarefa, ele recebeu uma crítica, não sei. Algumas coisas lá no passado podem interferir. E ele vem carregando isso e isso vai transformando. Outra coisa também, coisas que ele ouviu do tipo, você nunca consegue terminar o que você fez. Sabe aquele, né? De repente até na escola mesmo. Ele não conseguiu terminar a tarefa em tempo por algum motivo. E aí ele começa a ouvir isso do professor, ou de algum colega, ou dos pais, e ele começa a acreditar naquilo. E tudo isso vai influenciando. E lá na frente ele começa realmente, a mente dele começa a entender que aquilo é o correto para ele. Porque ele começa a acreditar naquilo e aquilo passa a ser um padrão. Ele precisa procrastinar. Muitas vezes também, isso acontece muito com alguns colegas nossos, não é uma crítica, tá? Mas acontece muito com alguns colegas nossos. O excesso de perfeccionismo. Muitas vezes a pessoa ela não começa a fazer alguma coisa, não porque ela está procrastinando, mas porque ela quer fazer tão bem feito, ela quer fazer de uma forma tão perfeita, e ela quer se preparar tanto para fazer aquilo, que ela fica o tempo todo se preparando, ela nunca se sente preparada e ela nunca começa. Mas isso não é
procrastinação propriamente dita. E a hipnose ela vai ajudar qualquer dessas causas, a gente consegue trabalhar tranquilamente, tanto com regressão, tanto com visualização criativa, ponte ao futuro. Isso que eu falei, pessoal, são algumas das ferramentas que são utilizadas por nós durante o tratamento. E a hipnose, nesses casos, ela trabalha de uma forma ainda mais rápida. E é muito tranquilo de se trabalhar. Os resultados são muito bons. O Marcelão coçou de vontade de falar alguma coisa. Tô mesmo, cara. Tá até a língua pinicando aqui. Seguinte, na verdade, isso que o Camilo falou é uma verdade tão grande que o treinamento surgiu de um grupo de preceptoria que nós montamos, né? Que eu percebi que a gente tinha muita gente nos grupos de hipnose que a gente tava, né? Que as pessoas, elas ficavam assim, eu vou começar a atender daqui 6 meses, quando eu... Opa, acho que nós perdemos o Marcelão. Perdeu o Marcelão, ele está perdido. Agora ele retorna, deve ter tido algum problema. Ele falou que estava chovendo demais. Está chovendo lá. Ele saiu do ar. Na região dele. Mas na realidade, deixa eu continuar esse raciocínio do Marcelão aí, só para não perder o gancho aí. Realmente, o pessoal espera que você vai ter todo o conhecimento do mundo e você vai ter a habilidade para poder atender, ou se a gente expandir esse raciocínio para qualquer outra coisa na vida da gente, né? A pessoa vai fazer um trabalho, acha que tem que ter todo aquele conhecimento para poder fazer aquele trabalho perfeito, etc. E a vida não é assim que funciona. Nem sempre você tem todos os conhecimentos, principalmente quando você está aprendendo uma coisa nova, uma profissão nova, e etc. Né? Então, a prática, obviamente o conhecimento, mas com a prática prevalece também. Vai lá, Marcelo, eu estava enrolando aqui até você chegar. Voltei. Não, eu estava ouvindo, mas é isso mesmo. As pessoas acham que elas têm que ter toda uma preparação para começar, né? E aí vai procrastinando, vai deixando a coisa... vamos lá, um dia eu começo, né? Um dia a gente faz, um dia... né? Esse dia nunca chega porque a pessoa não se permite, né? E acho legal também, o Hamilton estava falando a questão do procrastinar, que as pessoas confundem, né? E entra naquilo que a gente falou lá atrás, né? Nas outras lives que a gente falou lá atrás, que é a questão da pessoa ela se autorrotular, né? Alguém falou alguma coisa, alguém disse uma coisa e o cara fala, nossa, olha, eu tenho isso aí, porque ela achou que ela tem, né? Mas enfim, dá mais uma live só disso, né? Mas lá atrás a gente já falou disso aí, vocês voltam lá atrás, tá? Exatamente. E eu já vou aproveitar. Não, pode falar. Não, pode falar. Tem alguém falando alguma coisa aqui, ó. Não estou conseguindo ler, que tá bem no branco da minha blusa aqui. Não queremos saber tudo, mas a experiência com as experimentações e enfrentamento. É isso aí. Exatamente. Bom, muita coisa acontece também. Opa. Pode falar. É o delay. Muita coisa acontece também é a profecia autorrealizável. As pessoas adiam para fazer alguma coisa porque elas têm medo, né, de dar errado, de ser censurada, acontecer alguma coisa, e pelo fato dela adiar, dela procrastinar, acaba justamente acontecendo aquilo que ela temia. Então, é um ciclo que vai se autoalimentando, né? Muito bem, Guilherme. É isso mesmo. Verdade. Ó, eu tenho uma pergunta aqui da Zuleika, tá? Ela tá perguntando o seguinte, ó. Ela diz que ela bebe socialmente, tá? E que a sociedade aceita, né, que a gente beba socialmente. Aí ela pergunta, né, como a hipnose pode ajudar alguém que bebe socialmente a reconhecer que está se tornando um problema. Porque para ela, o beber socialmente não é um problema. Tá?
Qual é o mesmo nome da Zuleika. Pessoa? Zuleika. Um abraço, Zuleika. Obrigado por estar interagindo com a gente. É bem interessante isso aí que a Zuleika perguntou. Porque eu conheço várias pessoas que bebem socialmente, tá? E amanhece no domingo, pelo amor de Deus, é um bagaço. Mas é interessante, olha, ainda que a pessoa esteja bebendo de verdade, apenas socialmente, né? Na verdade, eu não sei exatamente o que é, como é que você faz essa medição aí, o que é socialmente. Mas, ainda que a pessoa esteja mesmo bebendo um pouquinho, tomando ali a sua cervejinha, uísque, sei lá, mas em pequenas quantidades, quando ela procura a ajuda de um hipnoterapeuta, com a ajuda da hipnose, é possível, não, o hipnólogo não vai falar isso para ela, mas é possível que a pessoa mesma, ela consiga se interiorizar e ela consiga buscar dentro dela algumas informações, algumas respostas. Por que mesmo que eu estou bebendo isso? É possível ela começar a se perguntar e a obter respostas. Será mesmo que eu estou bebendo isso, essa quantidade que eu estou bebendo? Eu não estou extrapolando? Então, ela começa a fazer perguntas para o próprio eu dela ali e ela começa a obter respostas. Então, isso é perfeitamente possível de acontecer. Pode ser que ela se surpreenda com as respostas, né? Pode ser que ela se surpreenda. E caso ela perceba que, não, na verdade, acho melhor eu parar. Estou bebendo muita pinga, quero parar de beber pinga. Joia. A hipnose está aqui para ajudar nesses casos também, né? E independente se você bebe socialmente ou se você realmente mete o pé na jaca, caso você queira parar, procura Guilherme, Marcelão, Carlos, Hamilton, e que a gente está aqui para poder ajudar, né? E já conseguimos ajudar algumas pessoas que bebiam e bebiam além da conta. E o socialmente é muito relativo, né? É bem relativo. Eu sempre falo que a bebida para uns é diferente para outros, né? E em algumas pessoas tem mais se fortalecem mais ao beber, né? Então não tem tanto problema. Outras, a pessoa toma um copinho de licor, já fica bêbada, né? Com o copinho de licor. E eu acho que tudo que incomoda ou a você ou aos outros, né? É a hora que você fala, oxe, agora tem que parar, né? Tem duas coisas aqui que... então, vamos lá. Tem dois aqui, ó. A Roseli falou assim, eu bebo muito Guaraná. Se isso atrapalha em alguma coisa, desculpa, se isso atrapalha a vida da pessoa, então o Guaraná tem o mesmo potencial nocivo do que cerveja, uísque, sei lá, mais o quê. Então, se está atrapalhando, então tem que dar uma olhada. Eu sempre tento, às vezes eu faço umas propagandinhas, umas fotinhos no meu Instagram que fala assim, todo excesso esconde uma falta. Então é isso. Então, às vezes tem alguma coisa faltando e aí a pessoa preenche com alguma outra coisa. No caso, pode ser até o Guaraná. Mas, enfim. Aí depois tem um outro comentário aqui. A bebida alcoólica é aceita como algo ok. Hoje, os jovens acham que... Nossa, eu tô tão pequena a letrinha. Que fumar maconha socialmente não vai dar em nada. Pois é. Isso... Bom, eu acho que nós estamos todo mundo pensando... Na verdade, pessoal, eu vou falar para vocês o seguinte, tá? E é minha opinião, não sei se o povo aí concorda comigo, mas, cara, nada disso que a gente está falando é bom, tá? Cigarro não é bom, a droga não é boa, a bebida não é boa, o Guaraná não é bom, né? Porque, entre outras coisas, tem um monte de açúcar, tem o próprio Guaraná, é um estimulante,
né? Então a gente sabe que é uma brincadeira, né? A pessoa falar que toma Guaraná, mas assim, tudo que é excessivo, né? Faz mal. Mas eu acho que essas coisas, além de tudo, elas fazem mal, inclusive em pequenas quantidades, né? Principalmente o que a gente chama de droga, né? A droga, a maconha, a cocaína, isso tudo é droga. Droga é a mesma coisa que remédio, né? Se você usa pouco, te traz benefício e você fica bem. Se você usa muito, né, começa a te trazer malefícios, começa a te provocar uma série de problemas. Isso vale para tudo que nós estamos falando, né? O bom é que ninguém use nada, né? Mas, eu uso pouquinho, não incomoda a mim, não incomoda aos outros. Paciência, é uma escolha, né? Hoje eu comentei com uma pessoa que... E até quando esse pouquinho vai continuar pouquinho? Não, então, eu hoje conversando com uma pessoa aqui em frente à minha casa, a gente estava falando de um outro negócio que também está dentro do que a gente está falando, mas ainda é uma dependência, um negócio diferente, que é sobre jogo, né? Eu falei que são escolhas que as pessoas fazem, né? Que eu chamo de escolha besta, né? A pessoa fez uma escolha que foi ruim, tá? Aí a pessoa fica persistindo naquela escolha, né? Tudo bem, é a opção dela, é ela que está escolhendo isso, né? Mas não adianta a pessoa falar, não, eu não vou ficar viciado, não vai acontecer comigo, porque eu posso... O cara ali da esquina, ele fuma a maconha dele e não faz mal para ninguém, né? Mas eu conheço um monte de gente que fuma maconha e faz muito mal para as outras pessoas, né? Então, tudo a gente tem que ter o meio termo, né, da história, né? Então, exatamente. A gente tem que entender que essas coisas são coisas progressivas, né? Ninguém... vou dar um exemplo da maconha. Podia ser qualquer outra coisa. Ninguém começou fumando um tijolo. Verdade. Começou um pouquinho. Era uma coisinha, depois é 2 coisinhas, depois é 3 coisinhas, depois é 10 coisinhas. É a mesma coisa com o cigarro. Ninguém começou fumando 5 maços de cigarro por dia. Mas tem gente que fuma 5 maços de cigarro por dia. Começou com 1. Então essas coisas são progressivas. Então a gente tem que estar muito atento com essa progressão e até onde... E como o Marcelão falou, são escolhas. Ninguém está aqui para julgar ninguém. Não estamos julgando ninguém. Exatamente. E, Carlos, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, né? Que é o seguinte, eu, independente da profissão que eu faço, mas eu como pessoa, como ser humano, essa coisa que você está falando de que ninguém começou, né? Eu vou falar para vocês que eu já conheci alcoólatras, tá? Que eles começaram, você sabe como? Às vezes Com 1, 2, 3 anos, o pai e a mãe dando uma picadinha para a criança experimentar o gosto, sabe? Exato. Então, essa pessoa, ela não começou tomando uma garrafa de pinga, mas hoje ela toma 2, 3 garrafas de pinga porque quando ela era pequenininha, a mãe vai, ai que bonitinho, dá para experimentar, coitadinho, vai ficar com vontade, né? E dá lá para dar uma experimentadinha, né? Que nem o pessoal fala. Né? Então, é aquela coisa, começando de pouco em pouco mesmo. Ninguém vicia automaticamente, né? Eu experimentei, nossa, já viciei. Até acontece, tá? Tem pessoas que experimentam uma vez só e ficam viciadas. E existem pessoas que experimentam 2, 3 vezes e não ficam, né? Então, tudo é relativo ao corpo da pessoa, à mente da pessoa, a uma série de fatores, hereditariedade, né, e tudo mais. Mas, enfim, vamos adiante aí, porque o Gerson, ele teve uma conversa interessante comigo aqui, eu até trouxe a pergunta dele. Porque ele tem um hábito que é inofensivo. Ele fala, não, mas para mim não pega nada. É outro daquele que não pega nada. E o problema, sabe qual é?
ele rói unha. Rói unha? Rói unha, E ele falou, não pega nada aqui. E aí ele pergunta, mas por que eu procuraria hipnose clínica por uma coisa tão inofensiva, roer unha, não pega nada? Por que eu vou perguntar? Então responde aí, Hamilton. Responde lá pro Gerson. Gerson, um abraço, Gerson. Ô Gerson, a primeira pergunta é, você rói unha há muito tempo? Você já reparou se tem algum padrão, se tem alguma coisa que te leva a roer unha? Em que momentos você está roendo essa unha? Você já parou para pensar se você começa a roer unha em algum momento onde você percebe que está um pouco mais ansioso? Como é que é esse roer unha? Tem muita coisa que a gente pode observar. Uma coisa que parece inofensiva, né? Roer unha, qual o problema? Mas pode ser que esse ato de roer unha, ele está atrelado a algum sentimento, algum trauma, alguma coisa. E roer unha é uma das formas que a pessoa encontrou de amenizar aquilo ali. O estresse, a ansiedade. Então, parece uma coisa inofensiva, mas vamos analisar. Vamos analisar, vamos investigar. E a hipnose ela é muito boa para isso, né? É uma ferramenta excelente. E tem um detalhe nessa questão de roer unha, não sei se é o seguinte, parece mesmo inofensivo, mas além do aspecto visual, estético, que a unha realmente fica feia, quem vai roendo unha, a unha não fica legal. Eu tenho uma sobrinha que roeu unha durante muitos anos. E ficava muito feio a unha dela, realmente. E ela já mocinha, né? Passando os esmaltes ali, mas a unha estava toda feia. Passava um pouquinho, ela estava sem esmalte de novo. Roendo a unha. Bom, tem um outro aspecto também, que é a questão da higiene e da saúde. Muitas vezes a pessoa roendo unha, ela pode estar jogando para dentro ali algumas bactérias, né? Algumas coisas indesejáveis que pode trazer algum problema ali para a saúde bucal, até estomacal dela. Então, nada é inofensivo. Mesmo algumas coisas que até parecem ser inofensivas, a gente precisa cuidar. Viu, Gerson? Vamos cuidar disso aí. Vamos investigar esse negócio melhor. Muito bom. Pessoal, mandem perguntas, viu? Aqui a gente está trazendo pergunta da audiência, mas se você está assistindo a gente aí, pode fazer suas perguntas aí que a gente gosta de responder. Nós estamos falando de hábitos indesejáveis. Hábitos indesejáveis, exatamente. E a qualquer momento, pessoal, perdão, Guilherme, a qualquer momento que você estiver assistindo lá no Instagram, de repente você está me vendo agora, algum tempo depois, já não está ao vivo, manda sua pergunta, escreve aí, manda uma pergunta para mim ou para algum dos colegas, se você tiver alguma dúvida, ou se você se identificou com alguma coisa que você ouviu aqui e você tem um desses problemas e você quer resolver, ou mesmo alguma outra coisa diferente do que a gente está falando, manda uma mensagem lá, né, para mim, para o Marcelão, para o Guilherme, para o Carlos, e a gente está aqui para ajudar. Né? Fala, Guilherme, te interrompi. Eu ia comentar que também, assim, muitas vezes as pessoas podem ver que você está nervoso. Né? Se você começar a roer a unha aqui, a pessoa automaticamente vai ver, nossa, lá, tá nervoso. Né? Isso aí também, assim, fica mais fácil, assim, as outras pessoas perceberem. E às vezes até as emoções são contagiosas. Você vê que às vezes alguém tá nervoso, aí você começa a ficar nervoso junto. Tem isso, acontece muito isso também. E dando um exemplo da bebida, né, você comentou aí na outra pergunta sobre bebida, é como se fosse uma cerveja e o sintoma fosse a espuma da cerveja. Né? A espuma ali da cerveja que é o sintoma, mas tem uma coisa mais, né, mais profunda, né, que nem você comentou, e é bem interessante isso. Sempre que eu gosto sempre de comentar. Agora eu vou fazer uma pergunta. E a gente comentou sobre... Só um minutinho. A Roseli está falando aqui que, além do Guaraná,
Eu roo unha também. Roseli, você conhece algum hipnoterapeuta, Roseli? Conversa com o que você. Conversa com o hipnoterapeuta da sua confiança. Vamos Ó, resolver isso aí. pelo sobrenome dela, ela deve conhecer um excelente hipnoterapeuta que eu conheço também. Mas santo de casa não faz milagre, Carlos. Ah, que Pois isso é. não faz. Então eu acho que ela tem que consultar com a Milton ou com o Guilherme. Ou com o Marcelão. Eu começo Então, a gente também. comentou aí sobre a hipnose para mudar comportamentos ruins. Mas e sobre adquirir comportamentos bons? É possível com a hipnose? Como é que funciona? Olha que interessante, né? É verdade, a gente até agora estava falando de hábitos ruins. Mas além da hipnose ajudar a eliminar os maus hábitos, digamos assim, a pergunta a hipnose também pode, como é que é? Ajudar a criar hábitos bons, é isso que você perguntou? Isso, novos hábitos Ó, saudáveis. perfeitamente possível, perfeitamente. Como diria, absolutamente. Sim, o Guilherme, com a ajuda da hipnose, a pessoa ela pode reforçar nela bons hábitos, né? E todos nós conhecemos hábitos bons. Muitas vezes ele só está quietinho lá no canto, não está sendo muito utilizado. E uma vez que você tenha um hábito ruim, por exemplo, sei lá, fumar, você pode, ao mesmo tempo que você vá desativando esse hábito, você vá quebrando esse hábito, ao mesmo tempo você pode estar fortalecendo outros hábitos bons, outros hábitos saudáveis, como caminhar, nadar, correr. Estou falando isso aqui, o Marcelão está tendo até arrepios ali. É, malhar, e vários, dançar, não sei, vários outros hábitos bons, saudáveis, que podem ser incentivados em substituição àqueles hábitos negativos que foram eliminados. Isso traz um bem-estar muito grande, né, na vida da pessoa. E a hipnose, ela é muito, muito, muito boa para esse tipo de coisa. Você substituir, inclusive substituir mesmo uma coisa por outra. Durante uma sessão, com o uso de algumas ferramentas, vou até falar o nome aqui, que acho que todo mundo conhece, que é o Switch. É complicado de falar, né? Switch. Você consegue substituir um hábito ruim por um hábito novo e que a pessoa entenda como sendo um bom hábito. É perfeitamente possível fazer. E inclusive, já que você falou o meu nome, eu sinto no direito de resposta. Seguinte, a gente pode substituir por coisas boas, como, por exemplo, ler um livro, né? Né? Se alimentar adequadamente. Essa tudo bem, mas atividade física é importante. Trocar, por exemplo, a bebida alcoólica que a gente está falando, por um suco, uma coisa mais saudável. Né? Mas atividade física também é importante. Não, isso é detalhe. Atividade física é detalhe, cara. Tudo que eu falar aqui, eu vou falar atividade física, cara. Não adianta. Ô, Marcelo, já que você já tá com o óculos melhor que o meu aqui, ó, tem uma pergunta aqui, ó. Quais são as atitudes comportamentos mais comuns para se identificar uma ansiedade disfarçada? E se você poderia dar exemplo? Rapaz, comportamentos, atitudes mais comuns para se identificar uma ansiedade disfarçada. Meu Deus. Roer unha. Né? Roer unha, por exemplo, pode ser um desses. Mas olha, pode ser qualquer coisa. Né? Uma série de coisas. Tem pessoas que ficam arrancando fio de cabelo, fica coçando o couro cabeludo. Tem várias coisas. Tique, né? Ficar piscando. Tique. Até as próprias compulsões alimentares. Compulsões alimentares. Né?
Se a gente for pensar... Ou a falta de comer sim, também, né? Bulimia também. bulimia, é. Na verdade, normal, eu acho. Eu acho que é muito tênue, né? Essa linha do que causa o quê, eu tenho isso, então quer dizer que eu tenho aquilo, né? Então, eu roo unha, então quer dizer que eu sou ansioso, né? Temos que evitar os rótulos. Eu acho que isso é muito assim, variável de pessoa para pessoa, é muito variável de situações, né? E até de comportamentos naturais também. Às vezes a pessoa ela tem o costume de pôr a mão na boca, né? Por quê? Porque ela tem uma compulsão? Não, sei lá, de repente é porque coça o queixo dela quando ela fica nervosa, mas coça por quê? Sei lá, ela tem urticária, pronto. Né? Não é uma coisa, né? Enfim, vai variar de pessoa para pessoa, né? Bom, eu já vou aproveitar que eu estou no embalo aqui, né? E eu vou fazer uma pergunta aqui, ó, do Federico. O Federico está perguntando o seguinte, ó. Assim, ó, eu só vou fazer essa pergunta porque eu achei ela sensacional, tá? Porque a hora que eu vi a pergunta, eu falei, não, eu tenho que perguntar isso, pô, Hamilton, não tem jeito. Ó, o Federico perguntou o seguinte: existem efeitos colaterais ou riscos associados à hipnoterapia? Né? A gente cansa de falar, mas... Vi de lives passadas. Olha só, a hipnoterapia é uma ferramenta extremamente boa, benéfica, quando manejada por profissionais qualificados, profissionais treinados, e ela não traz riscos quando manejada de forma por profissionais que realmente estudaram, aprenderam, treinaram e se qualificaram. Junto com esses profissionais, não há riscos. Alguma pessoa pode falar assim, mas e se a pessoa usa, sei lá, marca-passo e de repente, olha, um profissional treinado, ele vai identificar, naquela conversa prévia, ele vai identificar se tiver um fatorzinho de risco qualquer, ele vai perceber, ele vai, né, com toda aquela conversa inicial, ele vai identificar. Por isso a gente faz uma série de perguntas e ele vai evitar qualquer tipo a gente brinca muito chamando de ferramenta, mas ele vai evitar qualquer tipo de técnica que cause, por exemplo, uma catarse muito forte, um susto muito grande, alguma coisa do tipo. Que normalmente a gente não faz isso mesmo. E um profissional treinado, ele já não faz isso, um profissional qualificado. Mas, digamos, né, que apesar, não, mas eu tenho um marca-passo, o médico falou que eu não posso me assustar. Não precisa se assustar. Né? Uma série de formas que a gente pode trabalhar. Estou vendo que o Marcelão está doidinho para conversar. Agorinha, Marcelão. Mas na pergunta falava também de efeito colateral, né? Essa parte do efeito colateral, sim, a hipnose, ela causa um efeito colateral muito grande. Mas é o efeito colateral do bem. E isso já aconteceu com várias vezes com algumas pessoas que a gente atende, que você está cuidando de uma coisa e ele começa a ter benefício para várias outras coisas. E aí a pessoa começa a relatar, nossa, eu fui aí para resolver aquele probleminha que eu estava tendo e tal, aquele medo de entrar no elevador. Só que agora eu estou dormindo melhor, eu estou menos ansioso, uma série de coisas podem melhorar. Então, isso é um efeito colateral. Só que é um efeito colateral do bem. Isso realmente existe. Mas, Marcelão, eu senti que você ficou com vontade de falar quando eu estava falando da questão do risco. Não. Fala aí, Marcelão. Na verdade, eu tenho duas coisas para falar, né? Que eu vou te colocar numa saia meio justa aí agora, né? Não uso saia. E é o seguinte, ó. Primeira coisa, você falou um
um palavrão aí, né? Que o povo deve ter até assustado, né? Que é a tal da catarse aí, né? Que é catarse? Que é? E até eu fiquei com medo aí do que você falou, Então, né? então segura outra coisa aí, senão daqui a pouco eu não lembro mais. Então vai. Uma das razões da existência desse grupo que está falando com vocês aqui hoje, uma das razões da existência desse grupo é a gente falar, desmistificar, quebrar algumas coisas, fazer com que a hipnose, a hipnoterapia, ela seja cada vez melhor entendida, mesmo pelas pessoas leigas. E por isso a gente evita utilizar termos mais complicados. Eu peço desculpa por ter falado catarse. Eu peço desculpa. Mas às vezes a gente escorrega um pouquinho. Bom, o que é catarse? Não sei. Às vezes a pessoa, por exemplo, uma pessoa que durante um transe hipnótico, ela se lembra de um acontecimento que foi ruim. E quando ela se lembra daquele acontecimento ruim, ela começa a chorar, por exemplo. Isso é uma catarse, né? Ou ela começa a sentir uma ansiedade muito forte. É disso que a gente está falando. Assim, simplificando, é disso que eu estava falando. É isso que eu queria dizer. E são coisas que a gente consegue trabalhar de forma a evitar esse tipo de coisa. Não é nada, né? Ninguém vai morrer porque teve uma catarse, né? Pode até não pode não. Ó, e a outra coisa... limpeza, né? Oi? Desculpa, catarse é uma limpeza, né? Então, é que ela tem uma carga emocional muito grande, né? Uma limpeza. E aí, como o Hamilton estava falando, né? Uma pessoa que tem problema cardíaco, né? Que usa marca-passo e tudo mais, ela pode, né? Se ela tiver uma... Né? Mas é claro que antes da gente fazer o atendimento, a gente tem certeza de que a pessoa não está fazendo tratamento, se ela está fazendo, a gente faz uma outra forma de atendimento, enfim, tudo isso é conversado, né? E aí entra no que o Hamilton acabou de falar agora há pouco, né? Que eu já vou emendar aqui o que eu ia falar, das duas coisas que eu ia falar, que é o seguinte, Hamilton, agora eu fiquei numa dúvida, cara, e essa dúvida é minha, tá? Ó, eu escutei você falar aí umas 3 vezes, tá? A questão de o profissional tem que ser, como que é? Qualificado aí? Qualificado. Tá, então agora eu fiquei com... Preciso fazer uma pergunta para você, cara. Quer dizer que se eu for num hipnoterapeuta que não é qualificado, eu vou ficar mal, louco, doente, ruim? E aí? Que pergunta boa, viu, Marcelão? Primeiro que você não vai procurar um profissional desqualificado, isso eu tenho certeza. Você vai pesquisar um pouquinho antes. Você vai dar uma olhadinha no Instagram dele, você vai dar uma olhada no Facebook, você vai ver os comentários, você vai assistir alguma live. Eu tenho certeza que você não vai procurar um profissional que não te passe um mínimo de confiança. Agora, a grosso modo, de verdade mesmo, assim, eu tenho dúvida se uma hipnose mal feita pode causar tantos transtornos assim. Igual foi o Carlos que comentou aí. Como é o Tiririca que falava? Pior que tá, não tem como ficar. Olha, eu não conheço nenhum profissional ruim. Eu nunca acompanhei nenhum trabalho de nenhum profissional ruim. Não conheço. Agora, eu fico pensando assim, mesmo uma hipnose mal feita ainda é melhor do que nada. Eu ainda penso por esse lado. É claro que os resultados podem não ser os esperados em termos de... Isso. Vai demorar muito mais e esse tipo de coisa. Né? Então, eu acho que assim, acho que é como a gente fala sempre, né? É questão, quando a gente fala um profissional qualificado, é alguém que tenha realmente conhecimento,
para resolver o problema, para ajudar nessa resolução do problema, né? E não, eu hipnotizei a pessoa e de repente eu não sei o que eu faço, né? Talvez não vai ter o resultado esperado. Pode ser que ajude, pode ser que melhore, mas não vai ser o resultado esperado da forma como deveria ser, né? E eu vou aproveitar aqui a pergunta que posso fazer aqui, Carlos. Faz a pergunta aí, depois eu faço a Ó, pergunta. quem está fazendo as perguntas aqui é o Espaço Terapias, tá? Eu não sei quem é a pessoa, se ela puder falar o nome dela depois, eu agradeço, tá? Ela está fazendo uma pergunta que eu achei bem interessante aqui, ó. Recentemente, uma amiga teve um AVC, provavelmente por estresse, né? Ela pode fazer hipnose para se acalmar, mesmo que ainda esteja em tratamento? Olha que pergunta interessante, hein? Muito interessante. Uma pessoa que teve um AVC, se ela pode fazer tratamento. Isso é uma coisa, cada caso é um caso. Isso é uma coisa que a gente precisa analisar caso a caso, né? Essa pessoa que passou por um AVC, como é que está a situação dela? Ela está em condições de, de dar atenção? Ela está se comunicando de alguma forma? Como é que ela está? Né? Que tipo de tratamento que ela está fazendo? A hipnose, ela é muito, muito, muito boa associada com outras profissões, com outras, com a medicina, por exemplo. Se o médico que está acompanhando essa pessoa entende que uma psicoterapia vai ajudar, bacana, bacana, bacana. E se a pessoa está em condições de mínimas, né, de interação, só vai ajudar, com certeza. Não tem como fazer mal para a pessoa só porque ela teve um AVC. Mas cada caso é um caso. A gente precisa avaliar. E se ela está fazendo um tratamento médico, seria bom conversar com o médico primeiro, né? A gente respeita demais a opinião médica. A gente respeita demais. Mas, tecnicamente falando, se a pessoa está em condições de conversar, de interagir, ótimo, vai ajudá-la a acalmar, vai ajudá-la a desestressar e, de repente, até fortalecer o tratamento médico. Exatamente. E a gente, eu só fazendo um adendo aí, existem vários tipos de terapias, né? Nós estamos falando aqui de hipnose, mas tem a parte que eu sempre bato muito firme, né, em tudo que eu falo, que é a parte de psicoeducação. E não necessariamente você precisa colocar, você pode trabalhar de outras maneiras, né? Então, essa parte de psicoeducação também, se você souber, é a mesma coisa. Se você conhece, sabe do que está fazendo e etc., ajuda muito a pessoa. Agora, assim, não fazer aventurismos, né? Esse aqui é o principal negócio. Em qualquer coisa, acho que qualquer coisa, a gente não tem aventurismos, né? A mesma coisa, você vai assim, você não vai se tratar no médico com açougueiro. É bem por aí. Então, você procurar os profissionais certos, tudo com uma boa avaliação, com um bom entendimento, tudo pode ajudar, né? Mas agora, para terminar aqui, só para a gente encerrar, porque o horário está, senão a live não sobe, a pergunta eu fiz um compilado, é a mesma pergunta da Silvia, do César, da Cleide e do Walter, que é o seguinte, o compilado, né? Vamos lá. Qual é a dúvida? Se uma única sessão de hipnose é suficiente para mudar um hábito? A ideia geral é essa. Pergunta muito boa. Pergunta muito boa. As outras não é. Todas. Eu elogiei todas. Foi o que fiz. Eu elogiei todas. Olha, uma única sessão de hipnoterapia é suficiente para mudar um hábito? Sim e não. Depende. Olha, vai depender muito da pessoa, né? Principalmente da pessoa. Eu já tive casos de resolver coisas complicadas com uma sessão. E já tive casos que a gente precisou de 3, 4, 5, 6. Então, depende muito da pessoa, principalmente da pessoa, né? E cada caso é um caso, cada mente
ela tem um jeitinho dela funcionar ali. Não existe problema mais complicado, menos complicado. Tudo é possível tratar. É possível eliminar um hábito com apenas uma sessão? Sim, já aconteceram. Já aconteceu várias vezes. Inclusive, eu consegui não, né? A pessoa conseguiu se livrar de um problema de depressão em uma sessão. Isso já aconteceu com o Marcelão, já aconteceu com vários de nós, né? É possível, é possível. É certeza? É garantido? Não, não é garantido. A gente não tem como garantir. Isso vai depender. Cada caso é um caso. Isso depende muito, principalmente depende muito da forma como a pessoa se entrega ao processo, como ela se engaja, e uma série de fatores que podem interferir. É possível? É possível. Na maioria das vezes pode até acontecer isso, mas não quer dizer que sejam todas as vezes, né? E da mesma forma... Sim? Perdão, pode falar. Não, pode falar. E na hipnose também a gente trabalha que o recurso já está dentro da pessoa, né? Agora a pessoa já tem os recursos dentro dela para poder fazer a mudança. Exatamente. A gente só coloca ela no caminho, né? É preciso, é uma via dupla, né? É preciso que a pessoa colabore o tempo todo. Quando a pessoa é extremamente colaborativa, e a maioria das pessoas fica tudo muito fácil. Dá para se resolver muita coisa em uma sessão, realmente. Mas cada caso é um caso. Não tem como prometer. Eu normalmente, por padrão, quando a pessoa pergunta quantas sessões você acha que eu vou precisar? Por padrão, eu já falo, olha, no mínimo 3. Depois a gente vê. Vai depender, cada caso é um caso. É isso aí. Bom, muito bem. Estamos caminhando aí para os finalmente. Semana que vem tem mais live. Ou o Marcelão vai falar? Vai lá. Vai lá. Só completar aqui, ó, que a Vera fez uma participação, ela falou, eu acho que sim, em algum momento aí na live, né? A Roseli completou aqui, eu acho que tudo completa o outro, né? Acho muito bom, tá? E o Espaço Terapias não me falou o nome dele, ou dela, né? E falou obrigado, né? A Vera Ferreira está comentando aqui que cada pessoa é única, e é isso mesmo, tá? E é isso, pessoal. Carlos, termina aí, vai que você tem que falar. Não, eu estava falando que semana que vem, antes da gente subir, semana que vem vai ter live porreta, vai ter alguém vai fazer. Se você quiser que a gente fale sobre algum tema, mande para a gente durante a semana, tá bom? Que a gente prepara o cartaz da live e aí as pessoas podem mandar as perguntas para a gente faz lá a seleção e aí os caras vão me perguntar lá na hora. Eu quero falar de alguma coisa diferente do que eu estou pensando em alguns temas legais aqui, ou falar ou de síndrome do pânico, ou falar sobre... Acabei de ter uma ideia. Uma coisa, mas eu estou jogando a ideia no universo. Estou jogando a ideia para o universo. Falar de uma outra coisa também legal que está acontecendo aqui comigo, que é, por exemplo, atendimento de empresários, né? Uma outra visão, a gente olha um outro nível de problemas, um outro tipo de visão da hipnose, que também pode ajudar o mundo corporativo. Está sendo bem interessante, posso compartilhar e se interessar para vocês aí, mas eu preciso saber o que vocês querem, porque eu não faço para mim, não faço para... Ninguém de nós aqui faz para ninguém. A gente faz para você que está aí desse outro lado, responder as suas perguntas e tirar as suas dúvidas. Então, com isso, eu já deixo a minha saudação para vocês, o meu agradecimento, e me despeço aqui de vocês. Vamos lá, pessoal. Só despedir. Pessoal, olha, eu quero me despedir agradecendo Marcelão, Guilherme, agradecendo o Carlos. Muito obrigado, viu, por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sei que quinta-feira tem mais. Eu quero parabenizar a todos que estiveram com a gente, né, durante toda essa live. E você que está nos assistindo agora, tempos depois, parabéns. E, olha, vocês que nos acompanharam até agora, pode ter certeza que vocês estão no melhor lugar que vocês poderiam estar nesse horário. Pessoal, uma boa noite para vocês. Namastê, tá? Vai, Guilherme.
fezes aí. Obrigado, Tá congelado? pessoal. Até semana que vem. Ô, Obrigado, Guilherme, pessoal. Até semana que vem. Hein? Obrigado por terem assistido. ô, Guilherme, a Roseli ficou preocupado que você caiu aí, se você se machucou. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.